Só da igreja com a paz do Senhor. Amém. Pode tomar seu assento, por favor, irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 32 a seguir. Marcos 13, 32 diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade a seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor na casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos: vigiai. Irmãos, nós temos aqui uma palavra dita pelo Senhor Jesus quando Ele esteve entre nós, quando Ele ressuscitou e levou seu discípulo até o Monte das Oliveiras. E aí deu as últimas instruções aos seus discípulos. Os discípulos perguntaram: Senhor, restará na tua esse tempo o reino de Israel? E Jesus diz: não vos pertencem as estações e os tempos que o próprio Pai estabeleceu. Mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, para sermos testemunhas tanto de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso aqui, irmãos, para nós, a nossa Jerusalém é a cidade de Salto que nós vivemos. Nós temos que ter testemunha em todos os lugares dessa cidade. É para falar do amor de Deus aqui. E quando Deus mandar para a Judéia, que são outros municípios do estado de São Paulo, então você tem que ter testemunha lá também. E quando mandar para Samaria, são outros estados brasileiros, tem que ter testemunha lá também. Que nós fomos escolhidos, fomos chamados para isso. E quando Deus mandar até os confins da terra, que são outros países, começando aqui pertinho do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, aqui é aquela cidade magnífica que é a Venezuela. Então você tem que ir também ser testemunha lá. Então Jesus disse que é para você ser discípulo. Vocês vão, faça a obra. E quando ele estava falando isso, irmão, de repente veio uma nuvem e foi levando. E de repente uma nuvem cobriu e ele saiu para fora da terra. E quando eu estava ali olhando para cima, de repente aparecem dois varões vestidos de branco, dizendo: varões galileus, por quem está olhando para o céu, esse mesmo Jesus que visse ir, do mesmo modo ele voltará. Aleluia. Só que Jesus disse: porém o dia e a hora ninguém sabe. Aqui Jesus disse quando ele está na vida humana. Na vida, agora ele sabe, mas está aguardando a ordem do Pai. Quando o Pai fala: filho,
pega os anjos com suas trombetas e vai até as nuvens e vai buscar sua noiva, a igreja do Cordeiro. Aleluia. E quando a trombeta tocar, quem vai ouvir é somente os crentes. E a Bíblia diz que vai haver um barulho tão grande no céu, como está escrito em Colossenses, capítulo 4, 17, 18, um barulho muito, um alarido de trombeta, voz de arcanjo. Irmão, vê esse trovão que passa, vai rondando o céu, um barulho tremendo, pois vai ser maior ainda que esse trovão. Vai ser um barulho tão grande no céu, mas só a igreja que vai ouvir esse barulho. Mas ninguém, só a igreja. Aqueles que estiverem vigiando. Porque aquele dia ninguém está mais dizendo: olhai, vigiai e orai. Olhar para onde, irmãos? Abra sua Bíblia em Lucas 21, 28. O que está escrito lá? Lucas 21, 28. O que está escrito ali? Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Está vendo aí, irmão? Olhai para cima. Olhai, vigiai. Irmãos, o que nós vemos de pessoas crentes indo para um monte, não é pecado ir para um monte. É bom você orar. Lá no interior de São Paulo, em Acre, por exemplo, tem muito isso. Orar no monte. Lá no monte você pode gritar, pois é do jeito que você quiser. É mato. Só tem em volta, tem cheio de árvores, os gados lá no meio do mato pastando. É o que você vê. Ninguém, só os crentes, irmão. Você vê isso muito lá no interior de São Paulo. Mas sabe uma coisa, irmão? Quando você descer do monte, lá embaixo tem um inimigo esperando para tomar aquilo que você viu lá em cima. Aconteceu com Moisés. Moisés ficou 40 dias lá no monte, orando. 40 dias e 40 noites orando. Quando ele desceu do monte, mais de 2 milhões estupiziados lá embaixo. Até o vice-presidente, que era Arão, estava desviado junto. Ainda colocou: esse povo pediu Deus. Irmão, fez igual a Adão, a mulher que tu me deves. Tirou a responsabilidade dele e culpou até o próprio Deus. Entendeu, irmãos? Quando orar, não tem que vigiar. Mesmo estando orando dentro do lar ou lá fora, o inimigo quer jogar seta para tirar a bênção que você orou buscando a Deus. Jesus manda olhar e orar e vigia. É o tempo de vigilância que nós estamos vivendo na terra. Porque até falsos evangelhos estão pregando por aí. Até falso evangelho se prega. Mas vamos dar conta. Porque Jesus diz: quem não é contra nós é por nós. Mas todos serão responsáveis por aquilo que estão falando, que estão pregando. Aquele que prega outro evangelho seja anátema. Está escrito na Bíblia. O que é anátema? Maldito. Então, irmãos, por isso que ele falou: olhai, orai e vigiai. Porque muitos falsos profetas têm se levantado nos nossos dias. Muitos. E não são poucos. Profetas bajuladores.
Profetas babá de igreja. Quem precisa de babá é criança, irmãos. Na igreja não tem babá. Aqui é a palavra. Tem que ser pregada como ela é. Aleluia. Você gosta ou não gosta, é a palavra. Aleluia. Tem um que, se você não gostou, vai falar com ele. Não tem um que fala assim? Não gostou, vai falar com ele. A palavra é dele. Então, irmãos, ai de nós se não pregarmos a palavra como ela é. Fazer curva para agradar crente. Fazer curva para agradar pastor. Não, irmão. Nós fomos chamados para agradar a Deus. Somente a Ele. Aleluia. O dia que nós agradar pastor de igreja ou crente aí embaixo, pode orar por nós estamos desviados. Aleluia. O dia que nós pregar para agradar crente, eu estou desviado, o pastor também está. Ore por nós, para que Deus tenha misericórdia. Que a palavra tem que ser pregada, tem que ser dita. Agora, irmãos, nem o próprio Jesus agradou a todos, irmãos. Nem ele. Nem ele agradou, irmão. O que ele fez? Milagre, curou, cego viu, mudo falou, paralítico andou, morto ressuscitou. Mesmo assim, ele não agradou a todos. E até hoje ele não agrada a todos. Não. Se ele agradasse a todos, a igreja via cheia de crente para ouvir a palavra de Deus. Olha aqui, irmão, no sábado passado, em frente da minha casa, inaugurou um negócio de lanche lá. Quando nós chegamos lá em casa, irmão, foi até 2 horas, 3 horas da manhã. Tinha mais ou menos umas 150, 200 pessoas lá. Quase fechou a rua. Daí tinha som ao vivo. Mas, irmão, quando se fala em igreja, se der tempo eu vou. Se der. Mas vai chegar um dia que vai querer vir aqui. Mas não haverá quem pregue. Não haverá mais igreja. Espero eu que seja só bancos vazios. Mas tem igreja que vai ficar assim, ó, lotada. Até o pastor vai ficar. Hoje as igrejas estão vazias, mas naquele tempo vai estar cheia. Às vezes que um vagabundo numa parte, a outra buscando a palavra de Deus, mas não acharão. Não haverá quem pregue. Então hoje estamos pregando, falando do amor de Cristo. Mas Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem creu? Estamos pregando. Mas aqueles que creram serão chamados filhos de Deus. E um dia herdarão a vida eterna para estar junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E diz aqui, ó, é como se um homem partindo para fora da terra. Então, Atos 1 diz que esse homem saiu fora da terra. Ele veio do céu, ficou na terra por 3 anos, pregando a palavra de Deus. O ministério dele durou 3 anos, mas chegou o tempo de ele voltar para onde ele veio. Mas deixou instruções para os discípulos. Deixou instruções para mim e para você, que está aqui nessa noite. Aleluia. E deu autoridade a seus servos, e a cada um a sua obra. Autoridade, irmão. Veja bem, irmão. A autoridade não foi só para pastor da igreja. É para todos os crentes que foram chamados, escolhidos
pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. Jesus vos diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal. Esse poder está na sua mão, na sua boca, na sua vida. Aleluia. Você é servo de Deus, então use a autoridade que Deus te deu. Repreende todo o mal que vem na sua frente, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode usar o nome de Jesus, você foi escolhido, você é crente. Como Paulo estava pregando, até um camarada começou a expulsar os demônios de novo. Eu te expulso em nome de Jesus que Paulo prega. Aí os demônios falaram: eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, vocês quem são. E tome soco, pancada e foram tudo embora. Porque saiu envergonhado. Quem não tinha autoridade para usar o nome de Jesus. Mas você tem. Você é uma escolhida. Você é um escolhido. Então você foi comprado com o sangue dele. Nós somos servos dele. Aleluia. Então você tem poder para usar esse nome. E a cada um a sua obra. Irmão, se Deus escolheu a mim, escolheu você, a Bíblia diz que Deus não chama preguiçoso para a sua obra. Ah, nós só temos membro de banco. Não, irmão, não tem negócio de membro de banco. Eu já falei isso aqui e repito de novo. Membro de banco é prego e parafuso. Você é membro do corpo de Cristo. Então você tem uma responsabilidade. Ah, mas eu não sei pregar. Eu não sei falar. Eu também não sei. Se o Espírito Santo não der a mensagem, eu também não sei pregar. Ninguém aqui é pregador. É o Espírito Santo quem faz isso. Aleluia. É o Espírito Santo que nos impulsiona. É Ele que nos dá a mensagem, que dá a palavra. Não adianta ter teologia, escatologia, psicologia e tanta ia. Se não tiver geologia, não resolve. É joelho no chão e a Bíblia na mão. Glória a Deus. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Agora, se você puder fazer teologia, é bom, viu, irmão? Ajuda, hein? Ajuda. Nós temos um mestre aqui, ó. Logo vai ter um negócio de teologia aí. Você aprendeu um pouquinho de Jesus. Como se usa a Bíblia, a palavra. Eu vou ensinar tudo direitinho. Homilética, hermenêutica e por aí afora. Você vai aprender a falar a palavra de Deus. Como se posicionar para pregar a palavra de Deus. E a obra que Deus mandou fazer, você sabe. Então você não pode ficar parado. Você não precisa ser teólogo e nem ser evangelista de carteirinha. Não, você é um pregador evangélico. Quando você sabia a boca de Jesus salva, cura, liberta, transforma e leva para o céu, você já está pregando. Se você não sabe abrir a sua boca, evangelize com a sua vida. Que nem Paulo ia passando, alguém dizia, ó, Eliseu ia passando, alguém dizia, ali vai o santo homem de Deus. Então as próprias pessoas iam. Não precisa saber que você é crente, só o seu modo de falar, seu modo de agir, seu modo de falar com as pessoas, esse é diferente, essa é diferente. Então você prega com a sua vida. Agora você aqui na igreja, glória a Deus, aleluia, mas em casa, eita misericórdia. E os vizinhos ouviam, os crentes, ó, bagunça. Tem que fazer igual Paulo e Silas estavam na prisão. E ali os presos todos escutando. Eita. Paulo e Silas cantando, dando glória a Deus, os presos só ouvindo. Já imaginou, no caso de crente, os crentes saindo na pancada, brincando, falando palavrão? E o vizinho, ó, ixi, não vou naquela igreja nunca. Então, testemunhe com a sua vida. A obra que você tem. Fale de Jesus com a sua vida.
já que você não consegue pregar, fale de Jesus com a sua vida. As pessoas vão vir aqui para a igreja. Mas sabemos aqui, essa irmã é diferente, eu vou lá. Chega aqui, olha. A nossa irmã Aparecida chegou aqui, olha. Primeiro dia, vou ficar aqui. Que ela gostou, ela viu o ambiente, a diferença. Entendeu, irmão? É assim, irmão. Porque ela ficou, porque ela viu, entrou aqui e ficou diferente. Não, e tu, chegou o primeiro dia. A irmã já entrou lá, eu vou ficar aqui. Aqui, irmão, nós temos que ter comunhão com os outros. Pastor Bernardo e tu. Congregava lá, mas veio para cá, gostou, sentiu a comunhão. Nem toda música aqui é perfeita, é verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Ainda que o inimigo te acuse, lembre dos seus pecados passados, aí nós dizemos para ele, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia! E mandasse ao porteiro que vigiasse. O porteiro da igreja está aí, irmão. Está aqui, está lá, está aqui. O porteiro do nosso coração, o Espírito Santo está olhando você, para você vai. Ele está vendo tudo. Ele está nos vigiando. Está nos vigiando. A nossa caminhada. O que nós estamos fazendo em favor da obra. Ele nos impulsiona a fazer, irmão, a vontade do Pai. Então está nos vigiando para fazer a sua obra. Vigiai, pois não sabeis quando virá o Senhor da casa. Não sabemos, irmão. Mas Ele falou que vai voltar. Isso já faz quase 2000 anos, irmãos. Quase 2000 anos que Ele falou essa palavra. Que aquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas o Pai. Quase 2000 anos que Ele falou. E mais do que nunca está se cumprindo os sinais que Ele falou que viria para nos buscar. Sinais estão acontecendo abertamente aos nossos olhos. Quando nós vemos isso acontecer, irmão, olha para cima e vigia. Oh, aleluia! É de lá que vem a nossa redenção. É, Jesus. Não olha para a esquerda nem para a direita. É para cima, irmãos. É para cima. Quando Moisés chegou diante do Mar Vermelho, na frente o mar, atrás Faraó, do lado montanhas, não tinha escape para Moisés. Eu acho que Moisés olhou para o Salmo 121. De onde veio o meu socorro? O meu socorro é o Senhor. Aí Moisés olhou para cima. Quando está tudo cercado, sua direita e a esquerda, irmão, levanta a sua cabeça e olha para cima. Aleluia. É de lá que veio o nosso socorro. Aleluia. Nas angústias, Ele nos ajuda na força. Ele é o nosso socorro presente na hora da angústia. Ainda que a terra se inunde, não temeremos. Ele fala assim, ó, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Oh, aleluia. Quando você pensa que Deus está no silêncio, Ele está trabalhando.
Deus trabalha no silêncio, irmão. Ah, Deus está me vendo, que luta, que dificuldade. Deus está me vendo. Irmão, você pensa que Ele está calado, Ele está trabalhando. Descansa. Aquieta. Fique em paz. Essa luta, a Bíblia diz, não é tua, é dele. Você não orou, não está orando? Aquieta. Deixa que Deus vai agir a teu favor. Aleluia. Não se desespere e espera nele. Porque Deus tem 3 respostas para te dar nesse momento. Não ore e espere. Espera. Não é o momento ainda. Nosso Deus não atrasa nem adianta. A resposta dele vem sempre na hora certa. Aleluia, louvado seja Deus. Deus nos prova. E quando Ele nos prova, Ele assina embaixo: aprovado. Então, porque você é uma escolhida, um escolhido de Deus. Vigiar para eu saber quando vier o Senhor da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo. Os discípulos ouviram isso aqui, irmão. Então os discípulos, depois foram batizados pelo Espírito Santo, saíram. Logo de manhã cedo, 9 horas, Pedro começou a pregar. Quando ele começou a pregar, irmão, quase 3.000 almas aceitou Jesus como Salvador de manhã cedo. Glória a Deus. De manhã. Quem estava lá. Jesus apareceu para mais de 500 crentes. Mas lá no cenário só tinha quase 120. Quando voltou para trás? 380 voltaram para trás. E quando se fala em oração, irmão, Pedro, Tiago, João, Maria, de vez em quando João falta. Aí vem Tomé. Tomé vem também. Entendeu, irmão? Mas quando se fala em oração, irmão, aí não, aí complica. Mas vamos marcar um louvorzão aqui. E vamos chamar aqui, por exemplo, aí, Lauriette, ela não canta muito, não, mas vamos chamar ela. Você acredita que essa igreja vai estar desse jeito aqui? Você acha que ela está assim desse jeito? Irmão, 5 horas da tarde, cadê não vai abrir essa porta, não? Põe a coisa aqui, ó, quando ele curso chega atrasado ainda. Mas dia que essa cantora vier aqui, pode escrever. Tem que arrumar mais cadeira, colocar telão lá fora. Porque o povo, irmão, está preocupado com o nome da pessoa. Se é pregador de nome, se é cantor de nome, opa! Bora. Mas tem um, meu, que é sobre todos os nomes. Qual é o nome dele? Como é o nome dele? Jesus de Nazaré. E ele se faz presente nessa reunião. Aleluia! Louvado. Você não pode vê-lo, mas você pode sentir a sua presença. Glória. Está sentindo a presença dele aí? Você está sentindo? É quando você dá glória a Deus, você dá aleluia. É Jesus andando em nosso meio, na pessoa do Espírito Santo nessa noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Se à tarde, aí os discípulos vão pegar de manhã, vamos voltar para casa. Jesus talvez viesse à tarde. Aí passou a tarde, eles não veio. Aí Jesus disse, pensaram, olha, ele falou também, vem à meia-noite, vamos orar mais um pouquinho. Isso é conjectura minha, não está escrito assim. Vamos orar um pouquinho. Orar até meia-noite. Deu meia-noite até hoje. Jesus não veio. Aí eles se pensaram consigo, vamos fazer uma vigília? Vamos. Aí fizeram a vigília, vou até o dia amanhecer. Vigiai, porque não sabeis a que hora de vir o Filho do Homem. Se é tarde, se é meia-noite, se é o cantar do galo. Quando que canta o galo?
4 horas da manhã por aí, né? 5 pela manhã, agora o cantor Jesus não veio também. Mas o dia amanheceu. E ele pode vir de manhã, igreja. De manhã não veio, se continuar a pregar de novo até hoje. Então, irmão, vamos vigiar mais. O que está tendo de escândalo no meio evangélico não é brincadeira. O que é isso aí? É bem assim não, irmão. Jesus diz, ai de quem escândalo vierem. É necessário que venham os escândalos. Mas ai daquele por que os escândalos vierem. Então, a nossa obrigação como servo de Deus é fazer a vontade do Pai. Orando, vigiando, pregando, amando as pessoas, sem acepção de pessoas, que tem pessoas que só amam pessoas da sua própria igreja. Não, isso não é evangelho, não. Evangelho não tem barreira. Ama irmão da sua igreja, igreja A, igreja B, igreja C, só não ama o pecado. Mas o pecador tem a obrigação de amar, que Jesus nos amou sendo pecadores e morreu por nós. Estamos aqui para a sua misericórdia. Aqui ninguém é melhor do que ninguém e ninguém é maior do que ninguém. Eu não sou maior que os irmãos, mesmo maior que eu. Só tem um aqui que é grande. Aleluia. E ele cabe dentro do seu pequenino coração. É, Jesus. Aleluia. Jesus, o Espírito Santo está aqui. Oh, louvado seja. Vamos fazer a diferença. Vamos fazer a diferença até Jesus voltar. Nós estamos tentando fazer a diferença. Agora, quando nós vamos em outra igreja, não copia não, deixa para lá. Você viu coisa lá que não agrada? Deixa lá, não traz para cá não. Deixa para lá. Vamos continuar na nossa pegada aqui de pregar o Evangelho, viver o Evangelho, amar os irmãos, sem acepção de pessoas. Não importa se é um mendigo, se é um drogado, se é um viciado, se é um ateu, se é uma toa, não importa. Importa é pregar a palavra, ajudar na sua necessidade. Qual é a verdadeira religião, não sabem? Qual é a verdadeira religião? É ajudar os órfãos e as viúvas na sua necessidade. Essa é verdadeira. É isso aí. É ajudar. Se alguém chegar aqui, pastor, em casa não tem arroz, não tem feijão, não tem nada, me ajuda. Mas vem aqui, eu vou orar para você. Vem aqui, eu vou orar. Mas nem isso que está pedindo, não, irmão. Ele não pediu oração, ele pediu para encher a barriga. Oração não enche barriga, não, irmão. Então, eu vou orar para você. E daí eu coloco aquele versículo, Deus proverá. Não, agora não esqueça lá atrás. Se tiver, trai, ajuda. Essa é a verdadeira religião. Ajuda o necessitado. Falar necessitado, me ajuda aí que daqui a uma semana eu estou indo para a Judéia. Judéia é outro município de São Paulo, estou indo. Vou ajudar famílias que precisam de ajuda, roupa, sapato, alimento. Essa é a missão que eu faço há 20 anos. Que Deus mandou fazer isso. Eu estou fazendo. Agora estou aqui ajudando, mas sempre saio. Fazer missão urbana. Já fiz transcultural, que é pregar para os índios. Agora, estou fazendo a obra que Deus me mandou fazer. Vou lá, levo alimento, roupa e se mandar pregar, eu prego. Se mandar ouvir, eu vou ouvir. Irmão,
Que a Bíblia diz, ó, esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Então, irmão, o pregador também tem que ouvir, viu, irmão? Não é só pregar não, viu? Não. Eu gosto de ouvir, irmão. É que hoje o pastor Silvestre quer tirar meu couro, então fazer o quê, né? Eu falei que ele dividiu um pouquinho, mas eu falei, não. Então, que Deus abençoe a igreja, fica essa palavra, irmão. E vamos vigiar. Quando você vê por aí outras igrejas que não está fora do padrão, irmão, deixa para ora por eles. Deixa eles. Eles vão prestar conta. Aqui, os pregadores daqui, o pastor daqui, o pregador daqui, vai prestar conta também. Aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Eu avisei esse camarada aqui, ó. Quer ser pastor? Pois é. Dura coisa pediste, né, pastor? É? Pois é, primeiro que não é fácil. Então, irmão, que Deus abençoe os irmãos. Eu vou deixar 5 minutos para o pastor dar os avisos aí. E a palavra que tinha que falar é essa aqui. Se eu passar daqui, já. Não vou sair no ouvido de ninguém profetizando, não, viu? É daqui para lá e acabou. Negócio sair. Não. Não. A profecia já foi. Que é essa aqui, ó. Não tem que falar no ouvido de ninguém mais, não. Eu estou pregando. Por que eu vou no seu ouvido? A Bíblia diz que quem tem ouvidos ouça? Pois é, irmão. É quem tem ouvidos ouça. A profecia já foi falada, a palavra de Deus. Amém. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando. Pastor Eliseu. Meus queridos irmãos, quanto mais dado, mais será cobrado mesmo. Mas nós temos que ser obedientes à voz de Deus. E quando Deus ele fala que vai separar alguém para exercer esse cargo de pastor, nós temos de obedecer à voz de Deus. Porque se nós não obedecermos ao nosso Deus, pagaremos o alto preço. Então, eu nem na igreja estava quando eu recebi isso. E um pastor chegou para mim e falou que eu viria para a igreja, que eu viria abrir um ministério, abrir uma igreja. Isso foi falado em 2006 para mim. Então, se Deus já escolheu ali, bom, aí eu fico observando. Deus já tinha escolhido José desde quando ele nasceu, para que ele fosse governador do Egito. E olha o que aquele homem passou, mas ele chegou lá. Então, quando Deus tem algo na sua vida, irmão, passamos por muita dificuldade, mas você chega lá. Não pode desanimar em um momento. É difícil? É. José sofreu demais. Olha o sofrimento dele. Então, irmão, mas Deus estava com ele. Então, se Deus tem uma promessa na sua vida, não desanime não. E não desobedeça a voz de Deus. Porque se ele fez a promessa na sua vida, ele é fiel para cumprir. E nós estaremos aqui. Porque o que eu já passei para trás, eu não gosto muito de falar. Mas Deus cumpriu a sua parte. E eu vou cumprir a minha, em nome de Jesus. Aleluia. Porque eu não quero pagar preço. Não quero. De maneira nenhuma. Quantas pessoas Deus tirou do Egito com a promessa de entrar em Canaã? Quantos que desobedeceram no meio do caminho, que não foram fiel a Deus? E olha quantos lá não chegaram. Daquele povo mais velho, só 2 chegou. E o resto, aqueles milhões de pessoas, porque foram desobedientes a Deus, não acreditaram. Então, quando Deus coloca algo na sua mão, te promessa na sua mão, acredite, tenha fé, que vai acontecer, em nome de Jesus. Amém?
Deus abençoe os irmãos que estiveram conosco nesta noite. Amanhã nós temos a oração de manhã. E à noite nós temos o culto lá no São João. E também nós temos aqui de cooperar com o pastor aqui. Eixadai, né? Temos dia ali. Depois a irmã Lisete vai estar comunicando as irmãs aí, quem que vai poder conosco. Também temos de ajudar lá no São João o pastor Oscar. Então, mas vai dar para nós ajudar os dois amanhã, em nome de Jesus, né? Estamos aí, porque eles vieram aqui também nos ajudaram. Então, nosso dever também de retribuir o favor, né? Glórias a Deus. E no domingo pela manhã teremos a escola bíblica dominical. Agora vai ser a penúltima já do trimestre. E domingo à noite teremos o grande culto aqui, que o pastor vai estar dando um ensino sobre Apocalipse, vai dar continuação. Assim, se o fôlego dele estiver bom, que eu creio que vai estar. Em nome de Jesus, né, pastor? O pastor essa semana passou um bocado aí também, teve que ir para o hospital, mas já está melhor. Aleluia. E eu acredito que o problema dele era o cabelo. Sansão, quando ele cortou o cabelo, ele perdeu as forças. O pastor é o contrário. Quando ele corta o cabelo, a força dele rejuvenesce. Aleluia, né? E assim seguimos em frente. Diácono Levi, vem aqui, meu querido. Vem orar a Deus, agradecer. Aleluia. Glória a Deus, né? Mas é assim mesmo, irmão. Aí o pastor hoje está bom, ó. Cantou bonito de novo, né? Então já melhorou. Graças a Deus. Mas essa semana passou aí um perrenguinho. Vamos orar? Senhor nosso Deus Pai, nesse momento, Senhor, apresentando toda a sua igreja, Senhor, esse culto que o Senhor permitiu que seja aberto em seu nome, Senhor nosso Deus, o Senhor usou o pastor para falar mais um pouco para a igreja e também, Senhor, que leve nós para a nossa casa, dá saúde para o pastor Ailton, para domingo também, fazer um pouco do ensino do Apocalipse. Senhor nosso Deus, Pai, aqueles que estão enfermos, a irmã Vani, a mãe dela, também vai em conta deles, Senhor. O presbítero também, Zé Caetano, que está aí hoje também, o Senhor ajudou ele, que ele desce aqui, também colaborar nesse culto, Senhor nosso Deus, Pai. Pai, leve nós para a nossa casa, dá uma boa noite, Senhor, para nós, prepara amanhã para nós vir a consagração. E à noite, 2 cultos, o Senhor vai separar, a igreja é pequena, mas o Senhor vai separar cada um para agradar os dois. Senhor nosso Deus, Pai, leve-nos em paz para a nossa casa. Todos agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja como todos digam. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? operando Deus, Quem impedirá ninguém?